Antes de abrir o livro que vai ser a palavra, quero citar um versículo que está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. O nosso Jesus Cristo vai falar assim, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. E aqui estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então temos que crer que Ele já está no meio nosso. Jesus Cristo já está aqui. Jesus Cristo, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que abre caminhos, aquele que muda o destino, já está no meio nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro é de Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Livro de Lucas, acabamos de vir também do Lucas 11, agora é livro de Lucas, capítulo 8. Vamos ficar com os ouvidos bem abertos, ouvir a palavra, receber a semente. A semente simboliza a palavra. Não vamos deixar que o diabo roube ela. Vamos ser uma boa terra, onde a semente caia e dê bons frutos. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ficar atentos que eu vou falar de uma passagem, onde são duas passagens em uma. Glória a Deus. Eu vou falar, na hora que chegar no versículo aqui, que vai ser da filha de Jairo e da mulher de fluxo, que são dois acontecimentos que estão juntos. Quando começa a falar da filha de Jairo, é interrompido por uma mulher de fluxo no caminho, depois dá continuidade na de Jairo. Glória a Deus. Vamos ler primeiro o versículo 1 e 2. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade. Jesus Cristo andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 discípulos. Versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, de qual saíram 7 demônios. Então, no versículo 1 e 2, Jesus Cristo, seus 12 discípulos e algumas mulheres andavam de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. Aleluia. Nessa caminhada, ele vai falar sobre a parábola da candeia. Jesus vai acalmar a tempestade e vamos chegar aonde vai ser a mensagem de hoje, que vai ser no versículo 40. Quem quiser depois acompanhar o versículo o capítulo todo, que é o 8, vai ver várias coisas que Jesus fez. O tema da mensagem, que vai dar início aqui no versículo 40, eu trouxe assim: a última palavra é do Senhor. É Ele que determina o nosso destino. Aleluia. Glória a Deus. Tema: a última palavra é do Senhor. É Ele que determina o nosso destino. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que ele entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Bom, aqui o Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Príncipe quer dizer, da sinagoga quer dizer chefe, ele era um líder. Sinagoga é um lugar onde os judeus se reuniam para orar e para examinar as escrituras. E Jairo era o líder, era o chefe, que é o significado de príncipe da sinagoga. E ele sendo chefe, pode ter um significado de poder, de influência e espaço entre os importantes.
Então eu já entendo que quando ele foi até o Jesus pedir socorro para sua filha, que já estava à beira da morte, eu como um pai, eu já entendo que ele já fez o que seria possível. Ele tendo poder, tendo cargão, com certeza teria dinheiro. Então ele já fez ali o que seria possível para curar a filha dele. E chegou um ponto que não deu, ele teve que correr atrás de Jesus, sabendo que Jesus estava vindo ali para a cidade. Amém? Só que ao caminho, quando ele foi chamar Jesus, ao caminho, que vai estar no versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, e por nenhum pudera ser curada. Então ele indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, ele foi interrompido por uma mulher que tem um fluxo há 12 anos. E ela, a Bíblia aqui já deixa mais claro, falando que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, mas não recebeu a cura. E ela se voltou a Jesus. Teve fé que Jesus poderia curar. Aonde o médico não pôde curar, chegou aquele momento, o médico fez tudo o que podia, não deu mais jeito. Com base em estudos dele, chegou um ponto que não tinha mais o que fazer. Ela gastou todo o dinheiro e não resolveu. Então ela recorreu a Jesus Cristo, aquele que é o Deus do impossível. É aquele que com a palavra muda o destino. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E vamos falar da fé dela, no versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E disse: quem é que me tocou? E ele disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Aleluia, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante a todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarará. Glória a Deus. Aqui ela já teve uma fé muito grande, onde quando ela tocou no manto ali de Jesus, na hora, ela já foi curada naquele mesmo momento. Provavelmente a fé dela era que se ela tocasse em Jesus, ela já seria curada. E Jesus sentiu, quando ela tocou, sentiu a fé dela ali, porque saiu virtude dele. Será que hoje, meu irmão, você e eu, nós estamos tocando em Jesus a ponto de sair virtude dele para nos abençoar? Será que estamos seguindo um caminho onde sai virtude de Jesus a nosso favor, como saiu a ela? E quando ele perguntou quem me tocou, ela se ocultou, ela se escondeu. Mas não foi tão simples ela declarar que era ela que tocou. Por quê? Naquela época, quem tinha fluxo de sangue, a mulher com fluxo de sangue, ela não podia estar no meio da sociedade. Se alguém tocasse nela e soubesse que ela estava com fluxo de sangue, ela seria condenada a um apedrejamento, ela seria morta. Então, por 12 anos de vida, aquela moça, vamos assim dizer, quando começou a ter fluxo de sangue, suponhamos que ela tenha 14 anos de idade, e com 26 ali já tinham se passado 12 anos, ela encontrou Jesus. Então por 12 anos ela sofreu amargamente, perdeu sua infância, perdeu sua juventude, perdeu estar próximo da família, perdeu estar no meio da sociedade, pois era um crime ela estar no meio da sociedade. Então quanta coisa ela perdeu para chegar a ponto de arriscar a própria vida para tocar em Jesus Cristo. Verdade, Senhor. Então não é tão simples você pensar. Ela creu que se ela tocasse em Jesus, ela já seria salva, já seria curada naquele momento.
Mas se ela tivesse errado e descobrisse que ela era impura tocando em Jesus, ela poderia ser condenada à morte, condenada ao apedrejamento. Mas ela creu no Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, mas porque ela estava com medo. E prostrando-se ante ele, ela já logo se prostrou diante do Senhor Jesus Cristo. Declarou diante de todo o povo, perdeu o medo. Diante de Jesus, ela já perdeu o medo. A causa que ele havia tocado, ela já contou a causa que havia tocado, porque ela estava com fluxo. E como logo sarará. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia, glória a Deus. Uma menina, uma moça que tinha sofrido por 12 anos de sua vida com aquele fluxo, com aquela hemorragia, sem poder chegar perto das pessoas. Aquele dia tinha acabado a sua tristeza. Aleluia. Aquele dia tinha acabado essa provação na vida dela, porque ela se propôs e diante de Jesus Cristo arriscou, foi corajosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, E glória a Deus. agora vai voltar a falar de Jairo, que é da mesma passagem, no 49. Estando ele ainda falando, Jesus estava falando ainda com ela, chegou um dos príncipes da sinagoga, um outro líder da sinagoga chegou, dizendo para Jairo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. A palavra de desespero chegou para Jairo. Jairo, não adianta mais você ir lá, não adianta Jesus ir mais lá. A tua filha morreu, ela está morta, acabou. Para quem não crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do impossível, vai chegar determinado momento que acabou, parece que não dá mais. Mas Jesus Cristo tinha uma palavra de alívio para a vida de Jairo. Aleluia. Uma palavra de conforto e a qual ele creu. No versículo 50, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, falou para Jairo, não temas, crê somente e será salvo. Aleluia. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem crê no Senhor Jesus Cristo fala assim: não temas, crê somente e será salvo. Aleluia, glória a Deus. Independente da situação que pareça ser impossível aos nossos olhos, aos olhos de quem está ao nosso redor, e falem que vai ser impossível, creia na palavra do Senhor. Creia somente, creia no Senhor Jesus Cristo, não nas pessoas, no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. É Ele que muda o destino. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 51, e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aleluia. Quando Jesus Cristo falou assim, na entrada daquela casa onde estavam os judeus, vamos dizer assim, amigos de Jairo, que é onde ele era o líder, riram de Jesus, está no versículo 53, e riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Por que os judeus riam de Jesus? Porque a maioria dos judeus não crê que o Senhor Jesus Cristo é Deus. A maioria dos judeus não crê que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador. Então Jairo, quando veio com Jesus, eles riram quando Jesus falou: ela não está morta, ela dorme. Riram porque não crê no Senhor Jesus Cristo. Mas Jairo continuou crendo, não deu importância para aquelas pessoas que estavam em sua casa e falou palavra ao contrário. Ele não deu ouvidos, ele continuou firme com Deus, firme Aleluia, com Jesus Cristo. glória a Deus. Aleluia, Glória a Senhor. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 54. Mas ele, pondo-os todos para fora,
não crê que Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Temos que tirar da nossa vida. Glória a Deus. Mas ele, pondo todos fora e pegando na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Bom, ela já estava morta, o espírito tinha saído dela, mas com a palavra do Senhor Jesus Cristo, que mudou o destino dela de morte para viva, e o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus mandou que lhe desse de comer. Glória a Deus. Olha o poder, a potência que tem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ela não está morta, ela dorme. Levanta. Ela levantou. Olha o poder de Jesus. Faz o Espírito sair, faz ele voltar. Porque é ele que manda. Aleluia. Glória a Deus. O espírito da morte não tem o poder sobre Jesus. Jesus tem o poder sobre o espírito da morte. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Senhor, Ele é um Deus que muda o destino. Mas muitas vezes vai precisar que nós darmos um passo de fé. Temos que acreditar. Como Jairo, um homem, líder dos judeus, líder de pessoas que não acreditam em Cristo como Salvador. Por isso que eu creio que ele já tinha feito várias coisas antes de chegar até Cristo. O que ele pôde fazer, ele fez. Mas chegou um momento que não deu mais. E por amor, a filha dele, eu me pondo no lugar como pai. Ele foi lá, quebrou o protocolo. Não se importou em perder o cargo ali de chefe dos judeus, de líder, põe em risco de ser expulso da sinagoga. Ele creu, não se importou com o que ele poderia perder e foi lá e se prostrou diante de Jesus, reconhecendo Jesus como milagroso, reconhecendo Jesus como verdadeiramente um homem de Deus, Aleluia. um enviado por Deus. Glória a Deus. E Aleluia. com essa fé, com essa coragem, passando por cima de tudo, Jesus ouviu e foi lá e curou. Aleluia. Glória a Deus. Por isso não podemos ter medo de perder algo por causa de Jesus. Aleluia, Jesus. Se o emprego ou situações nos quer que nos faça coisa errada, que são contra os princípios de Deus, vamos ir do lado de Jesus. Aleluia, Senhor. Não vamos nos envergonhar, não vamos nos envergonhar às vezes de dizer não para aquele que tem mais, aquele que aparentemente maior. Aparentemente maior é aquele que se prostra diante de Jesus. Aleluia. Jesus vai falar que maior é aquele que se humilha. Aleluia. Glória a Não Deus. devemos ter vergonha, nem medo de perder algo por sermos fiel a Jesus Cristo. Glória a O Jairo Deus. foi. E a mulher de fluxo nos ensina também a não ter medo de perder até a própria vida e se demonstrar ali ser uma mulher de Deus, uma mulher que se serva de Cristo, uma mulher que acreditava no Senhor Jesus. Naquele tempo não era tão simples ser servo de Cristo, não é como é hoje, pelo menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente pode falar que a gente é servo, a gente pode proclamar o Evangelho, mas se a gente pesquisar aí tem lugar que a pessoa já nem pode falar, corre risco de morte, é perseguido. E no começo que Jesus Cristo anunciava o Evangelho, tinha muitos que seguiam ele, eram perseguidos, eram mortos. Então, para uma pessoa chegar e se prostrar diante de Jesus Cristo e proclamar ali, não era tão fácil, porque podia pôr a vida deles ali em risco, pôr a vida a começar a ser perseguido, podia até chegar à morte. Então, tem duas coisas, né? As duas passagens nos ensinam. O que nos ensina? É crer que Jesus Cristo é o Senhor do impossível. Aleluia, As duas Senhor. passagens nos ensinam a não crer na palavra do homem. O homem chegou lá e falou para Jairo: deixa quieto, né? Ela, sua filha já morreu, não dá mais. A palavra de Jesus Cristo não dá. Ela não está morta, vai viver.
Aleluia. Deus impossível, o Deus que muda o Glória a destino. Deus. Aleluia, Senhor. E para a mulher de fluxo, da mesma forma, aqui não vai estar falando explicitamente, mas vai falar que ela procurou os médicos. E os médicos não podem curá-la. Então ela ouviu também do médico: não dá mais, vai morrer nesse fluxo, porque a medicina não pode curá-la. Mas a palavra do Senhor é diferente. Quando ela chegou aos pés de Jesus, Glória a a curou. Deus. Aleluia, Senhor. Mudou o seu destino, que seria uma vida ali de fluxo até chegar à morte. Porque Jesus Cristo é o Deus que muda o destino. Jesus Cristo é o Deus que muda que faz o impossível. Aleluia. Glória a Ele Deus. falava assim, que ele muda o destino, independente do que as pessoas podem falar. Não creia, creia em Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor nosso Deus, Ele vai mudar o destino. Nossa, Ele muda, temos que crer. Eu não sei o que o irmão, que a irmã está passando, ou um dia que possa chegar um momento que se depare com algo que pareça impossível. Se enxergarmos um momento onde pareça impossível, desenganado para o médico, ou aquele familiar que está no vício, está na droga, está na bebida, que a gente olhando com nossos olhos vai falar: não tem mais jeito, para ele não dá mais. Às vezes a gente fala, a gente pensa, mas estamos errados. Por quê? Para nós não dá mais, mas não para Deus. Aleluia, Para Jesus. Deus, todas as coisas são possíveis. Para Aleluia. aquele que crê. Glória a Deus. Então, se temos alguém na nossa casa, nosso familiar, que está enfermo, onde o médico vai falar: não tem mais jeito, tem jeito. A última palavra não é do médico, a última palavra é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele ali está drogado na rua, não volta mais com a família. Está impossível, e ele não tem mais jeito. Tem jeito. Aleluia, Senhor. Persevere, clame, se derrame aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Chore, clame, peça. Deus está te ouvindo. Aleluia. Glória a No Deus. momento certo, Deus vai mudar o destino. Aleluia. No Glória a momento Deus. certo, Deus vai fazer aquilo que parece impossível ser possível, para glorificar o Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Creia na Aleluia. palavra do Senhor, não desista. Aleluia. Glória a Nos Deus. momentos aí, pode chegar e isso vai acontecer, mas creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela é fiel. Em Marcos, capítulo 10, versículo 27, Jesus Cristo vai falar: para o homem é impossível, mas não para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Aleluia. Então, Glória a ele Deus. falou: algumas coisas são possíveis. Não. Todas as coisas são possíveis. Aleluia. Glória a Mas não se Deus. esqueça de dar aquele passo, de ir buscar Jesus. Se precisar do médico, vai no médico, faz o seu, faz o que tem que fazer primeiro com suas forças, para a hora que chegar aquele momento de falar: não dá, é impossível, está aí, é com Deus. Aleluia. O impossível é conosco, e o impossível é com Deus, porque quando Ele fizer, nós sabemos que foi feito por Deus, porque estava impossível. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para entregar para a igreja. Aleluia. Deus muda o destino, Glória a Deus Deus. muda o caminho. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra, lembre-se dela, creia no Senhor Jesus Cristo. E aí Ele pode mudar o destino, dependente de como esteja. Glória a Nossos Deus. olhos e os olhos das pessoas é diferente de Deus. Não deu Aleluia. ouvido. Jesus. Não deu ouvido a pessoas que falar que não dá, que não vai conseguir. Creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nós Glória a vamos Deus. primeiramente a Deus, ao pastor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.